Olá, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Lamparina Astrológica. Eu sou a Ludmila e eu vou te acompanhar na leitura do seu mapa astral. A gente vai paulatinamente, através de pequenas doses de mapa astral, iluminando o seu caminho. Por que eu falo que a gente vai iluminando o seu caminho? Porque conhecer o seu mapa astral é realmente muito empoderador para que você consiga percorrer o seu caminho de vida mesmo, né? Imagina assim, a gente tem um mapa da nossa vida, um mapa que nos diz o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer nessa vida, eu tenho uma missão, um propósito maior, e como é que eu posso realizar esse propósito, né? Como é que eu posso ir cumprindo as minhas missões? Então é isso que o mapa fala pra gente. A gente vai estudar o seu mapa astral através da perspectiva da astrologia evolutiva. E o que quer dizer isso? Bem, a astrologia evolutiva, ela parte do princípio de que todos nós somos almas que estão em evolução, né? A gente tem uma jornada evolutiva. E aí a gente vai então entender aonde é que eu estou nessa jornada, de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que eu tenho para aprender nesse caminho, o que eu tenho para realizar, né? O que eu tenho que fazer para continuar evoluindo, crescendo. Então o mapa astral ele fala isso pra gente. E mais do que isso, o mapa astral ele fala para você como é que você pode prosperar em cada área da sua vida. Imagina assim que a gente tem as áreas da vida, né? Então, por exemplo, relacionamentos, a nossa vida profissional, o nosso trabalho, tem também a nossa vida financeira, porque uma coisa independe da outra, né? Então eu posso prosperar na vida financeira, mas eu não prosperar na minha vida profissional, não estar feliz com a minha profissão. Então, assim, prosperar significa você estar num estado de abundância e prosperidade. Significa um estado onde você é um ser humano que prospera, né? Que está no seu máximo potencial, se desenvolvendo, feliz com o que está fazendo, crescendo, evoluindo. Então, o mapa astral mostra isso pra gente. Como é que em cada área da vida eu posso melhorar, eu posso evoluir, o que eu preciso fazer para evoluir e para prosperar, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um desenho de um mapa astral, para a gente começar a entender o que tem ali. E depois você vai aprender a fazer o seu próprio mapa. Eu vou mostrar um passo a passo para você entrar no site que calcula o mapa astral, colocar os seus dados lá e extrair, então, o seu mapa. E aí você acompanha aqui o Lamparina Astrológica, porque sempre vai ter mais conteúdo explicando partes do mapa, né? Então, vai ser bem legal, porque você vai poder entender cada signo que tem no seu mapa, como é que você acessa aquela energia, cada casa astrológica. Eu vou explicar melhor isso agora. Então vamos então abrir um mapa astral para que você comece a entender o que é esse gráfico, o que são esses símbolos. Esse aqui é o desenho de um mapa astral. Quando você calcular o seu mapa, extrair ele do site, é isso que você vai ter em mãos, né? Não vai ser igual a esse, porque cada um tem o seu mapa, ele é totalmente individual, né? Mas vai aparecer um desenho como esse. E aí, para você começar a entender o que tem aqui. Ó, o mapa astral ele é formado por signos. Então, a gente tem os 12 signos aqui, né? São esses símbolos coloridos que estão ao redor do círculo. Todo mundo tem os 12 signos no mapa astral. Além disso, a gente tem as casas astrológicas. As casas são essas fatias de pizza que tem aqui no interior do mapa. Então, aqui, ó, aqui é a casa 1, esse espaço, tá vendo? O número 1 aparece aqui. Tem a casa 2, né? Então, são 12 casas astrológicas, tá? Então, o mapa ele é dividido em casas astrológicas. Cada casa astrológica dessa aqui, ela tem uma linha que começa e uma linha que termina a casa. A linha que começa a casa, a gente chama de cúspide da casa. E essa linha marca, então, o signo em que aquela casa está. Por exemplo, nesse mapa aqui, ó, a casa 1 começa nessa linha, tá no signo de Peixes, tá? Então, a casa 2 tá no signo de Áries. Não se preocupem ainda em decorar esses símbolos, apenas entendam que vocês vão ter 12 casas no mapa de vocês e que cada uma das casas vai estar ativando um signo. Então, vocês vão ter também os 12 signos no mapa de vocês. E aí, dentro desse mapa, a gente tem, então, os planetas, tá vendo? São esses símbolos pretos que estão aqui no interior do mapa. Para cada pessoa, esses planetas vão estar localizados em casas diferentes e em signos diferentes.
Por quê? Porque esse mapa, ele é um retrato do céu no momento que você nasceu. Não se preocupa se tem muita informação até agora, porque vai ficar tudo bem claro. Prometo para vocês que vocês vão sair daqui entendendo muito bem de onde vem signo, casa e planeta. A minha missão hoje é que vocês entendam o que tem nesse mapa aí, tá? E se familiarizem com isso, porque é muito importante que todo mundo conheça o seu mapa, o mapa da sua vida, que você olhe para ele e entenda o que tem ali. Eu considero, inclusive, que isso deveria ser uma matéria de escola, assim, realmente, porque o tanto de informação que tem no mapa astral, ele é de extrema importância para a pessoa percorrer o caminho que ela veio percorrer aqui, para que ela consiga sair dos conflitos, sabe? Que às vezes a gente nem percebe que a gente tá. Entende assim, imagina que a gente foi colocado, por exemplo, numa selva, né? Que essa vida aqui, a nossa vida aqui, é dentro de uma selva. E que você tem uma missão nessa selva, você tem que chegar a determinado lugar, pegar tal coisa, levar para outro lugar, tem uma missão. Só que você não sabe que missão é essa, você não sabe que direção ir, está perdido ali dentro. E é isso que a gente está fazendo na nossa vida, a gente não tem muita ideia do que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir, como é que a gente vai fazendo. Então o que acontece? A gente fica reclamando muito da nossa vida, porque assim, se a minha missão era subir num coqueiro para pegar um coco, e eu não sei que eu tenho que pegar aquele coco, eu vou estar lá subindo às vezes e eu vou estar achando aquilo um saco e vou estar reclamando que minha vida é difícil, sabe? Porque eu não sei que eu tinha que fazer isso, aprender a subir no coqueiro, pegar esse coco, e agora eu sei subir no coqueiro. Assim, é só uma analogia para que vocês entendam que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Quando a gente começa a entender qual é a nossa missão, o que eu estou aprendendo nessa situação aqui, o que eu estou me tornando nessa outra situação aqui, a gente pega aquela lição para fazer, a gente para de reclamar. E isso já muda totalmente a vida. A gente vai lá e cumpre a missão e a gente consegue se empoderar, crescer naquilo ali, evoluir dentro daquilo ali. É realmente muito transformador. Vamos lá agora para o desenho do mapa astral. Agora vamos entender o que significa esses símbolos, né? Da onde eles vêm. Então, assim, os signos, eles são constelações de estrelas. São estrelas que estão fixas ao nosso redor, são pontos fixos do espaço que estão em volta do sistema solar como um todo. A gente tem então a faixa do zodíaco, que ela dá uma volta ao nosso redor, uma volta de 360 graus. Ao longo dessa faixa, a gente tem os 12 signos. Então, cada signo, ele ocupa 30 graus da faixa do zodíaco. Então, aqui no mapa astral, vocês podem ver que tem esses tracinhos dividindo. Cada tracinho desse é 1 grau, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o começo do signo de Áries e aqui é o final do signo de Áries. Então, Áries tem 30 graus aqui dentro. O primeiro grau vai estar aqui, porque o sentido de contagem aqui no mapa astral é o sentido anti-horário. Se ficar alguma dúvida, é só olhar aqui as casas, ó. Casa 1, casa 2, casa 3, então o sentido é daqui para cá. Esse mesmo sentido vão ser para os graus. Então, por exemplo, o signo de Áries começa aqui, é o grau 0, a linha maior é o grau 0 de Áries, aí vai ter o grau 1, 2, 3, 4, aqui tem o 5 que está um pouquinho maior, e essa linha um pouco maior é o grau 10 de Áries. Então, cada signo vai ter 30 graus, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente já falou dos signos, dos graus deles, e que eles são constelações de estrelas, certo? Vamos agora entender o que é casa astrológica? Esse desenho aqui eu mostro as casas astrológicas. E aí é interessante você observar que tem uma bailarina ali no meio. Essa bailarina é para mostrar que somos nós. Então, a casa astrológica, ela parte da gente. Nós somos o ponto de referência. A gente aqui no planeta Terra. Então, assim, ó, imagine que você é essa bailarina, né? Tem uma linha que tá no topo da sua cabeça, certo? Essa linha aqui, ó, é a linha chamada do meio do céu. Por que meio do céu? Porque é a linha que, se eu olhar para cima, né, olho aqui para cima, para o alto da minha cabeça, eu vou enxergar o meio do céu. Esse lugar do meio do céu, quando é meio-dia pra gente, o sol tá lá ocupando o meio do céu. Ele tá naquele máximo potencial de luz dele. Então, essa linha está marcando a minha cabeça, o meio do céu. A gente tem uma outra linha, que é a linha onde começa a casa 1. Essa casa 1, ela começa no nosso horizonte ascendente, é o nosso horizonte leste. Então, eu vou procurar ao meu redor. Onde é que está o meu leste? Onde é que está aquele ponto onde o sol nasce para mim?
Esse ponto onde o Sol nasce é onde começa a minha casa 1, tá? E aí, do mesmo modo, eu vou olhar para o outro lado, para o meu oeste. O horizonte oeste é onde acontece o pôr do sol aqui para mim. Aonde é o meu pôr do sol? É a linha onde começa a minha casa 7, chamada de casa do descendente. Então, essas linhas que dividem as casas, né, são essas linhas ao nosso redor, por onde o Sol passa, e não só o Sol, como todos os planetas. Então, assim, o Sol nasce no meu leste. Aqui, se fosse eu a bailarina, né, eu tô de frente para vocês. O meu leste tá aqui na minha mão direita, eu olho para lá, o Sol nasce ali. O Sol vai subindo, então ele vai passar aqui, ó, ele tá na casa 1, né? Ele vai subindo, quando ele estiver lá no alto do céu é a minha casa 10. Quando ele se pôr, é a minha casa 7. E lá embaixo, quando for meia-noite aqui para mim, o Sol está do outro lado do planeta. Então, se eu olhar para o meu pé, eu vou estar olhando para a constelação de estrelas que está lá atrás, lá embaixo, tá? O que é signo? O signo, ele fala sobre forma da gente ser, né? Que jeito de ser. Eu tenho um jeito de ser canceriano, libriano, ariano. Então, é jeito de ser, de se expressar. Casa astrológica fala de área da vida. Então, o mapa astral se divide em áreas da nossa vida. São 12 áreas da vida. Para cada área, eu preciso acessar a energia de um signo para desenvolver aquela área da vida. Todos nós temos os 12 signos. A gente precisa aprender a expressar a energia desses 12 signos para conseguir prosperar nas 12 áreas da nossa vida. E os planetas, eles são partes de nós mesmos, né? Uma parte nossa. Imagina assim que um planeta é como se fosse um braço seu, o outro é o outro braço, a cabeça, o coração, a perna. Só para você ter uma ideia, né, que a gente tem várias partes que nos formam e que cada parte tem uma função, né? Ela realiza alguma coisa diferente da outra. Para exemplificar um pouquinho os planetas, a gente tem, por exemplo, o nosso eu mental, o nosso eu físico, a nossa alma, o nosso jeito de sentir, o nosso espírito, a nossa essência. Então, tem várias partes que nos formam e cada uma delas tem uma função. Vamos entender assim, ó, a partir da perspectiva da astrologia evolutiva, a missão que a gente tem aqui na Terra é de aprender 12 atributos divinos. Então, aí começa a grande sacada da astrologia, porque assim, a gente está aqui para aprender esses 12 atributos divinos. Cada um deles vem da energia de um signo. Então, cada signo, cada constelação de estrela dessa, ela traz uma sabedoria divina. A gente vem aprender essa sabedoria na gente, integrar essa sabedoria na gente, desenvolver isso na gente. E quando a gente consegue aprender aquela lição daquele signo, aquilo que ele quer nos ensinar, a gente então vai ganhar uma nova capacidade, a gente vai ganhar um poder. E aí que eu chamo que são os poderes dos 12 signos. Então a nossa missão aqui na Terra é aprender a conquistar o poder dos 12 signos. E a gente pode então olhar para a Terra como um planeta escola. A nossa alma está em evolução, como a gente falou. E ela está nesse momento dentro da escola Planeta Terra. Qual que é a função da escola Planeta Terra? É ensinar pra gente esses 12 atributos divinos. E como é que a gente vai aprender esses atributos divinos nessa escola? Qual que é o método de ensino dessa escola? O método é através da dualidade. Então, dualidade são as polaridades, os extremos, né? Quer dizer que para cada energia de cada signo, a gente vai experimentar as polaridades, que seria o frio e o calor, né? O bom e o mal, a alegria e a tristeza. Então, a gente vai experimentar esses polos antes de aprender a equilibrar a energia daquele signo. E aí, quando a gente for olhar o mapa astral de vocês, como é que é a leitura do mapa astral? A gente vai falar casa por casa, né? Cada uma das casas astrológicas. A gente vai explicar que área da vida é essa que você está trabalhando. Para que você desenvolva essa área da vida, você precisa aprender a lição deste signo que está ali. Entender como é que é expressar a luz daquele signo. A gente vai também estudar a sombra do signo, porque, como eu falei, faz parte dessa escola experimentar a sombra do signo até conquistar a luz. A gente vai experimentar os extremos opostos dentro desse signo, até conseguir entender tudo que existe ali
e ir equilibrando aquilo para chegar no ponto do meio do signo e alcançar a luz daquele signo, e aí sim eu conquistei aquela sabedoria divina, eu conquistei o poder daquele signo e eu consigo então prosperar naquela área da vida. É assim que funciona a leitura do mapa astral. Então já entendemos que casa astrológica é a área da vida, que signo é jeito de ser e planetas são partes nossas que estão ativando uma área da vida. Por exemplo, tem partes minhas que foram resolver a área da vida que é do trabalho. Tem muitas partes minhas, né? Se eu tiver muitos planetas naquela casa ali, quer dizer que eu tenho muita energia que está voltada para trabalhar mesmo, para aprender, para viver muita coisa dentro do trabalho. Então, às vezes, eu tenho muito planeta num signo só, porque eu vim desenvolver muito aquela energia daquele signo. Quer dizer que nessa vida eu vim aprender muito a expressar a energia daquele signo. Ele é um dos meus propósitos, é uma meta minha, conquistar o poder daquele signo. Então, assim a gente vai olhando o mapa astral. Já entendemos, né, na leitura do mapa como é que funciona essa dinâmica entre casa, signo e planeta. Então aqui nesse desenho eu apresento para vocês as 12 casas astrológicas. As áreas da vida são essas, como é que eu vou então prosperar em relação à minha identidade, em relação à pessoa que eu vim ser nesta vida. Essa casa aqui ela é muito interessante, muito importante, porque assim, na hora que você nasceu, a gente vai olhar para aquela região lá do nosso leste, né, que é o horizonte ascendente. Que constelação de estrelas estava nascendo junto com você? No momento exato que você nasceu, aquele retrato do céu que é o seu mapa astral vai mostrar que constelação de estrelas estava nascendo junto com você. Isso é muito lindo, gente. Eu fiquei muito apaixonada, assim, quando eu ouvi isso pela primeira vez. Então, assim, quer dizer que você nasce nesta vida através dessa constelação de estrelas. Você entra nessa vida, nesse planeta, através dessa constelação de estrelas. Essa constelação, esse signo é o seu ascendente. E o ascendente, ele é o propósito do seu espírito, no sentido assim, você veio se tornar essa pessoa desse signo. O seu signo ascendente é a pessoa que você veio se tornar. Então, eu gosto muito de explicar as casas astrológicas assim. Cada uma delas é como se fosse um palco da nossa vida, ou então um cenário da nossa vida. Vamos imaginar vamos imaginar então que a nossa vida é um filme, tá? E esse filme você vai viver ele durante a sua vida inteira. Você está vivendo um filme e você veio ser um personagem nesse filme, né? Qual é o papel que você veio desempenhar nesse filme? O seu papel é o seu ascendente. É o personagem que você vai ocupar naquele filme, a sua função naquele filme é o seu ascendente. Então você entra nessa vida através do seu papel, né? Como eu falei, o ascendente é como é que você entra nessa vida e o papel é como é que você entra nesse filme. Então você entra no filme através desse papel que é o seu signo ascendente. E esse personagem que você veio ser, né? O seu ascendente é a pessoa que você veio ser. Por isso que é a identidade, é o eu sou. Esse eu sou, ele vai encenar em cada uma das áreas da vida, ou seja, é esse personagem seu que vai fazer as cenas do filme em cada cenário desse filme. Então tem cenário que é dentro de casa, por exemplo, que é um cenário mais de vida íntima, que seria a nossa vida emocional aqui da casa 4. Tem cenário que é a nossa vida social. Tem cenário que é a nossa carreira e propósito aqui em cima, né? Tem cenário que é uniões e parcerias. Em todos esses cenários, quem é que vai estar lá vivendo essas cenas? Quem é que vai estar vivendo a vida, experimentando as experiências? É esse seu ascendente. Então, é muito importante a gente entender a nossa casa 1. Por isso que aqui no Lamparina a gente vai começar ele através de um estudo da casa 1. A gente vai, na próxima semana, estudar a casa 1 e ver como é que é ter a casa 1, né? Como é que é ter o ascendente em cada um dos signos. E aí você vai, então, já ter o seu mapa astral calculado e vai poder ver como é que é o seu caso, que você que tem esse ascendente, o que é que você veio fazer nessa vida. Aqui eu coloquei um desenho para vocês verem os símbolos dos signos. Os signos, eles também têm uma ordem. Então, Áries é o primeiro signo. E aí, dá a volta aqui, Peixes é o último signo, 12º. Eu coloquei aqui a constelação de cada um para que fique bem claro que signo é estrela, tá? E o nome deles aqui, ó.
E aqui no meio tá o sistema solar. Então, assim, os signos, eles estão ao redor do sistema solar, tá? O sistema solar tá lá no meio. E aí a gente está aqui na Terra, né? Nesse planetinha aqui. E lá na Terra, a gente ao nosso redor dividiu o espaço ao nosso redor em casas astrológicas. Então vamos mostrar agora imagens para ficar bem claro isso. Aqui eu estou colocando o sistema solar, nesse caso está só o Sol e a Terra para exemplificar. E as constelações estão ao redor, ó. Todos os signos estão aqui ao redor, tá? Ó. Aqui é o sistema solar, então dá pra gente ver muito claramente a Terra e a Lua que está orbitando ao redor da Terra, né? Esse pontinho branco. Aí tem Mercúrio, que ele é super rápido, transitando ao redor do Sol. Depois tem Vênus, que é um pouco mais devagar, né? A Terra mais lenta um pouquinho. Marte. E aí quando chega em Júpiter, ele já é bem mais lento. Saturno mais lento. Urano, Netuno. Então aqui estão os planetas. Imaginem, então, que ao redor aqui estão as estrelas, as constelações, as 12 constelações, os signos estão aqui ao nosso redor. Então, o que é o seu mapa astral, afinal? Vamos voltar agora, eu vou tirar um print, né, daqui dessa tela para a gente ver isso aqui pausado, porque o mapa astral é justamente um retrato do céu na hora que você nasceu. Então, ali, chegou a hora que você nasceu. Tá aqui a foto do céu na hora que você nasceu. Então, vamos pensar assim, que aqui ao redor estão as estrelas, como eu falei, os signos, certo? Então, por exemplo, você está aqui na Terra, ó. A Lua está bem aqui. A gente vai olhar para que signo que estava aqui, ó. Esse é o signo da sua Lua. Aí o Sol está aqui, então vamos olhar para o signo que está aqui, ó. Quais são as estrelas que estão nessa posição? Vai ser o signo do seu Sol, tá? Aqui tem Saturno. Onde é que estava o seu Saturno? Nesse signo aqui. E do mesmo modo, tem as casas astrológicas. Então, eu coloquei a bailarina aqui, né? Então, o meio do céu dela está aqui em cima, o fundo do céu está aqui embaixo. Então, vamos dizer que essa bailarina está nessa posição mesmo. Se a gente transportar essas linhas aqui para cá, vamos dizer que o meio do céu dessa pessoa aqui vai estar nesse signo aqui. Então, o Sol, ele estaria mais ou menos na casa 11, né? 12. Deixa eu ver aqui, ó. Na casa 11, mais ou menos, né? Então, assim, quer dizer que o seu mapa astral, ele é isso, ele é esse retrato do céu. A gente vai dividir as linhas de casa astrológica ao seu redor aqui, a gente vai olhar onde é que estão os planetas e localizar eles dentro das casas e dentro dos signos. É isso que tem no seu mapa astral. Eu acho que agora com essa imagem aqui fica bem claro para você entender o que tem ali nesse mapa, tá? Então, a gente vai agora para o passo a passo para você aprender a calcular o seu mapa. A gente vai abrir o site e mostrar como é que faz ali dentro, então, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o site que vocês vão entrar, o astro.com. Tá aqui o endereço dele. Entrando nesse site, vem aqui no canto superior direito para escolher a língua que ele tá em inglês, pode colocar em português. Em seguida, vai aqui no menu, ó. Eu gosto de ir nesse que tem os 3 tracinhos de menu. E aí vai aqui em horóscopos gratuitos, abre esse. Aí tem desenhos, cálculos e dados, abre aqui. E vai em seleção alargada de mapas. Você poderia também ir em mapa astral ascendente, porém, nesse primeiro aqui, ele vai já te dar um padrão, né? E eu gosto de fazer uma configuração e colocar mais alguns dados. Então, eu vou em seleção alargada de mapas. Aí, ó, como você está aqui pela primeira vez no site, você tem que colocar esse concordo para a política dele. E aí ele dá a opção de você entrar como visitante ou fazer um login. Eu tenho já o meu login e eu aconselho que vocês façam também o login de vocês, porque assim já fica salvo lá no site o mapa de vocês, o mapa de quem vocês quiserem fazer mais além de vocês, né? Às vezes dos parentes, amigos, já vai ficar tudo guardado lá. Então façam o login de vocês, é um cadastro super rápido também. Mas para demonstrar, eu vou entrar aqui nesse de visitante. Aceito. E aí, ó, coloco o nome de vocês, eu vou colocar aqui Ludmila Pinheiro
Gênero, mulher, data. Eu vou colocar uma data qualquer aqui, tá, gente? 09 de janeiro de 1980. Não é o dia que eu nasci, eu coloquei uma data aleatória. A hora de nascimento, 9 da manhã e 35 minutos. Brasil, Belém. Só que esse Belém, ele colocou automático aqui. Deixa eu colocar. Ah, ele colocou o Brasil automático também. Deixa eu achar o Brasil aqui. Belém. Belém, Brasil. Pronto. Continuar. E aí aqui a gente pode então colocar algumas configurações, né? Então assim, mapa natal tá certo, estilo de desenho, coloca esse padrão que é o primeiro que vem aqui, que ele vem mais detalhado o desenho dele. Aí vai aqui em opções de exibição de cálculo. Eu gosto que apareça sempre também o nodo descendente. E nesse caso aqui, ó, eu coloquei que o horário de nascimento foi um horário de dia. Se for horário de dia, que vai ser entre 6 da manhã e 6 da tarde, tem que marcar isso aqui, fórmula diurna para a parte da fortuna. Se você nasceu à noite, não precisa marcar isso, ele já está como padrão, né, a fórmula para quem nasceu à noite. E eu também gosto de colocar mais algumas coisas aqui, ó. Objetos adicionais. Para aparecer a parte da fortuna, segura o Ctrl Lilith e Juno. Deixa eu ver aqui. É isso. Aí a gente vai então para mostrar o mapa. Clique aqui para ver o mapa. Pronto. Basta fazer isso que você vai ter aqui o seu mapa astral. Tá vendo? E aí eu quero mostrar algumas coisas aqui nesse mapa para vocês entenderem melhor. Por exemplo, ele vai colocar, ó, do lado de cada planeta desse tem um númerozinho. Esse número é o grau aonde esse planeta tá. Então, por exemplo, pode ficar aparecendo aqui meio confuso, sem saber aonde é que tá o Júpiter. Assim, eu não coloquei para vocês ainda aqui o símbolo dos planetas, né? Mas é só entrar no site que lá vai ter o símbolo de todos os planetas, tá? Aí, ó, cada planeta desse, ele tem um númerozinho que é o grau onde ele está posicionado. Então, é legal olhar para isso para você ter certeza do lugar que ele tá. Como eu falei, cada signo tem 30 graus, né? Então, esse daqui é um signo de Virgem. Começou aqui, Virgem, termina bem aqui. O Júpiter, ele está no 9. Esse 9 é de quê? De Virgem. Aí Marte está em 15, de Virgem. A Lilith está em 20, de Virgem. Saturno, 27, então ainda é Virgem, porque o 27 de Libra vai ser só aqui no final. A Lua, ela está no grau 7, mas já é Libra. Cada planetinha desse aqui, ele tem um tracinho azulzinho, marcando a região onde ele está. Às vezes tem dois, um em cima do outro, fica um pouco confuso. Então, sempre é bom você confirmar olhando esses graus aqui. Do mesmo modo, as casas astrológicas também, ó. Tipo esse mapa aqui, a casa 1 está em Peixes, no grau 6. Às vezes, está tão em cima da linha aqui que você não sabe se a casa 1 está nesse signo ou nesse signo. Então, se ficar dúvida, você precisa ir olhar aqui na tabela, porque na tabela aparece, ó, ascendente, 6 graus de Peixes e 57 minutos e 54 segundos. Então, aqui ele confirma. Ele coloca isso para 6 casas apenas, que é a casa do ascendente, a casa 2 e a casa 3. Então, a casa 1, 2, 3. Aí ele pula para a casa 10, 11, 12. Por que não tem todas as casas? Pelo seguinte, a casa que está no lado oposto é o mesmo grau, só que no signo oposto. Então, ele quis economizar espaço ali. Se a casa 1 é grau 6 de Peixes, a casa 7, obviamente, vai ser o grau 6 de Virgem. Então, não vai ter a casa 6 aqui, tá vendo? Tem 1, 2, 3. Então, já que tem 1, 2, 3, ele tem 1, 2, 3, ele vai ter as casas 7, 8 e 9 já por consequência, certo? Aí ele colocou lá a casa 10, 11, 12
que vai dar, por consequência, os valores das casas 6, 5 e 4, tá? Então é por isso. Então aqui aparecem todos os planetas, o grau que eles estão, dentro de qual signo, e as casas aqui. Assim vocês tiram as dúvidas, né? Não fica nenhuma dúvida de onde é que está cada coisa, certo? Se precisar de ajuda, eu posso fazer para vocês o mapa, calcular o mapa e entregar para vocês só esse desenho, certo? E aí com o lamparino a gente vai então começar a analisar, né? Vamos começar pela casa 1, como eu falei. Eu vou fazer um vídeo da casa 1, na semana que vem eu posto ele, explicando tudo sobre casa 1 e como é que é ter casa 1 em cada um dos signos, tá? E aí você pode então assistir o vídeo da casa 1 e decidir se você quer ou não adquirir o material sobre a sua casa 1, né? Como é que é a casa 1 para o seu signo. Então vai ser um documento escrito com uma análise de casa 1, então ascendente em peixes, em Áries, em touro, como é que é ter esse ascendente. Vai ter um valor de troca simbólico de R$ 12,50 para você adquirir esse material e entender como é que é a sua casa 1. E aí, mensalmente, eu vou então trabalhando cada uma das casas e trazendo a análise para os 12 signos dentro de cada uma das casas. E mais para frente, o lamparino vai chegar no ponto da gente analisar os planetas. Então, vai ter o planeta dentro da casa e dentro do signo. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado do material. Manda para quem vocês quiserem, tá? Para que todo mundo possa ter acesso a esse conhecimento que é tão importante. Qualquer dúvida é só chamar, manda mensagem, eu adoro responder vocês e eu quero que todo mundo consiga realmente entender. Então me fala se ficou claro, se ficaram, né, questões e dúvidas para responder, a gente vai junto caminhando, tá bom? Até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau.